Boa noite, quarta-feira, 23 de novembro de 2022. Estamos iniciando a segunda edição do ACP Fatos e vamos repercutir assuntos importantes que mexem com a nossa comunidade, com o nosso dia a dia. Como, por exemplo, deputado pede CPI para investigar decisões do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Desembargador é condenado, mas tem que ser entre aspas, né? Esse condenado pelo Conselho Nacional de Justiça. 2 homens são condenados por matar outro a pauladas após discussão por causa da venda de um rádio. Polícia Civil cria novo serviço para auxiliar nos casos de furtos e roubos de cargas. Saúde define novas medidas devido ao aumento dos casos de Covid. Fiquem conosco, esta edição do OCP Fatos já está no ar. OCP Fatos, segunda edição. Oferecimento Ser e Crescer. Apoio Recreativo Dia Lê, lugar de criança feliz. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo, apresentou requerimento para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, destinada a apurar decisões e atos praticados por ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. No documento protocolado, o parlamentar fala em investigar a violação de direitos e garantias fundamentais, a prática de condutas arbitrárias, sem a observância do devido processo legal, inclusive a adoção de censura e atos de abuso de autoridade. O documento lista como exemplo a decisão recente do ministro Alexandre de Moraes de bloquear contas bancárias de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiarem atos que o ministro diz que são antidemocráticos. Uma das instituições atingidas foi o Banco Rodobens, que nem sabia de nada, que teve as suas contas bloqueadas porque proprietários de caminhões que participaram das manifestações fizeram financiamento junto ao banco e foram bloqueados. E tem uma outra ação, também essa protocolada pelo senador Girão, numa das comissões do Senado, para ouvir ministros, inclusive aquele ministro do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, aquele argentino que divulgou fraude nas eleições do Brasil, também será ouvido. Tem muito chão pela frente, muita coisa para acontecer, e eu disse no programa de manhã, e venho falando recentemente, venho escrevendo sobre isso, o Brasil é um barril de pólvora, tá? E estão riscando fósforos nas proximidades. Ou então, o Brasil é uma granada que tiraram o pino. Vai cair no colo de alguém, pode apostar. Veja isso. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, decidiu ontem aplicar uma pena de aposentadoria compulsória ao desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele ficou conhecido, esse desembargador, após destratar guardas municipais que o abordaram em uma praia de Santos para pedir o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 à época. O caso ocorreu em julho de 2020, quando uma lei municipal obrigava o uso de máscara por toda a população ali na Baixada Santista. No mesmo ano, o desembargador foi afastado das funções pelo Conselho e também passou a ser alvo de processo disciplinar que terminou com uma punição. Veja, punição. Isso é uma vergonha, isso é um escárnio, isso é um tapa na cara do povo brasileiro. Em julho de 2020, enquanto caminhava na praia, o desembargador foi multado pela Guarda Civil de Santos pelo descumprimento do decreto municipal que determinou o uso obrigatório de máscara. O fato foi descoberto após a publicação de um vídeo em redes sociais, no qual o desembargador desrespeita o guarda que o aborda, dizendo que iria jogar a multa na cara dele, chama o cara de analfabeto e tal. Durante a sessão, o advogado José Eduardo Alckmin, que defendia o desembargador, justificou que o magistrado estava passando por um momento de desequilíbrio emocional causado por problemas familiares e que estava tomando medicamentos controlados. Durante a sustentação oral, a defesa também questionou a proporcionalidade da condenação. Diz o seguinte: pode acontecer, somos humanos, temos emoções. Foi descontrolado, eu admito. A sanção adequada seria realmente aplicar a este desembargador, que não começou ontem na magistratura e tem longa carreira de serviços prestados adequadamente, a aposentadoria.
submeter à pior sanção que pode haver. Sabe a pior sanção? Sabe qual foi a condenação? Ele foi aposentado com um salário gordo, mensalmente pago por nós, brasileiros, todos que pagamos impostos. Fosse um Zé Guedé, um pé de chinelo, já viu o que aconteceria, né? 2 pesos e 2 medidas. Olha que pena, olha que condenação. Olha, a partir de agora o senhor vai ser aposentado, viu? Com salário, fique tranquilo, você vai receber o seu salário. Então essa é a pena que nós vamos aplicar. O senhor está castigado com a aposentadoria. É o fim da rosca, né? Ou o começo. O Conselho de Sentença da Comarca de São Bento do Sul acatou em sessão plenária do júri as teses do Ministério Público de Santa Catarina e condenou Venilto Gebing e Rudivan José de Borba pelo homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que impediu a defesa da vítima de Alessandro de Quadros Leite, ocorrido em junho de 2020. Eles foram sentenciados, respectivamente, a 16 anos e 4 meses e 19 anos e 20 dias de cadeia, ambos em regime fechado. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Venilto, Rudivan e Alessandro moravam juntos na antiga instalação de uma fábrica de móveis na estrada Dona Francisca, no bairro Bela Aliança, em São Bento do Sul. No dia 14 de junho, a vítima teria saído pela manhã e, ao retornar no início da tarde, trouxe 2 litros de cachaça. Começa assim a história. Após o consumo da bebida alcoólica, a vítima e os réus começaram a discutir. Os acusados suspeitavam que o Alessandro teria vendido um aparelho de som de Venilto para a compra da cachaça. Com a discussão, os réus passaram a agredir a vítima com pedaços de madeira, atingiram o rosto, o crânio e diversas partes do corpo, como o tórax, tornozelo. As pauladas levaram o Alessandro à morte. Depois do ato criminoso, os acusados fugiram do local. Horas após o fato, Venilto e Rudivan foram presos em flagrante, ainda com as roupas sujas de sangue. A ação penal pública destaca ainda que a conduta criminosa dos réus foi motivada por motivo fútil e praticada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os acusados estavam em maior número e armados com pedaços de madeira. Veja, mataram o sujeito depois de tomarem a cachaça, 2 litros, suspeitando que ele havia vendido um rádio que pertencia a um dos 2, né? Na verdade, são pessoas desocupadas, andarilhos, pessoas de rua, que não querem regras, pessoas que não aceitam regras, não querem e preferem viver por aí, pelo mundo, sem ter nenhum compromisso com a responsabilidade. E acaba virando nisso aí. Falando em polícia, a Polícia Civil de Santa Catarina disponibilizou uma nova ferramenta chamada Alerta Carga PCSC. PCSC é a Polícia Civil de Santa Catarina. O serviço foi desenvolvido pela Gerência de Tecnologia de Informação da Polícia Civil do Estado, em parceria com a Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas da Diretoria Estadual de Investigação Criminal, a DEIC, visando registrar alertas sobre roubos e furtos de cargas que acontecem em todo o território nacional. Não é só aqui, não. A rapidez da comunicação do delito para a Polícia Civil agiliza a busca de evidências que, com o passar do tempo, poderiam se perder, trazendo mais eficiência e tornando a investigação criminal cada vez mais eficaz. Os alertas no site da Polícia Civil de Santa Catarina podem ser feitos pela seguradora, transportadora, motorista ou mesmo por qualquer pessoa que tenha conhecimento e informações sobre esses tipos de crime. O objetivo é integrar as ocorrências que são registradas em todo o Brasil, já que muitas vezes se tratam de crimes interestaduais. Dessa forma, assim que o registro foi feito no site da Polícia Civil, www.pc.sc.gov.br, a Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas terá acesso direto aos dados que contribuirão para as investigações da unidade. O sistema apresenta ferramentas que permitem o upload de fotos, documentos e até registros de ocorrências que foram realizadas em outras instituições policiais. Ressalte de que o registro no Alerta Carga PC não substitui a necessidade do registro de um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, tá? Vamos conferir o tempo? Como ficará o tempo para esta quinta-feira?
Direto da Climaterra em São Joaquim, a hora é a vez de Ronaldo Coutinho. Boa noite, seu Coutinho. Boa tarde e noite, Peron. Aqui é uma falha do radar, por isso que tem esse círculo aqui, a atuação do radar de Santiago. Aqui onde pega o radar está indicando o quê? Agora de tarde e noite, pancadas isoladas de chuva. Num ponto tem chuva, no outro não. Não dá para descartar alguma pancada forte na região do Jaraguá até o final da noite de hoje. Pode ser que tenha. Já teve um pancadão aqui ao norte de Joinville, algumas pancadas fortes aqui no Planalto Norte. Então não dá para descartar alguma trovada mais forte até o finalzinho da tarde ou decorrer da noite de hoje. A máxima fica aí em torno, acima dos 28, 30, 31 graus, depois cai um pouco. Amanhã, entre nublado, períodos de sol, fresquinho de manhã, provavelmente abaixo de 15 graus, à tarde beirando os 28, 30. A chance de chuva na quinta, pequena, ou de manhã cedo ou final do dia à noite se tiver. Sexta, situação parecida, entre nublado, aberturas de sol, fresquinho de manhã, esquenta de tarde, pequena possibilidade de chuva, ou de manhã cedo ou final do dia, podendo passar em branco. No sábado, de manhã, menor chance de chuva, à tarde e noite, pancadas isoladas com ou sem trovada. Mantém chuva e períodos de melhora no decorrer do domingo, diminui um pouco a temperatura no fim de semana. Está indicando a possibilidade de chuva volumosa no início, meio da próxima semana. Daí a gente vai atualizando nessa quinta, sexta e também no boletim de sábado para ver se isso mantém ou não. Entre a região de vocês, em direção ao litoral do Paraná e sul de São Paulo. Vai ter que ter bastante atenção, porque está indicando aí volumes altos nesse sentido. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Voltamos a apresentar OCP Fatos. Oferecimento Ser e Crescer. Apoio Recreativo Tia Lê, lugar de criança feliz. E vamos a uma última notícia. A Prefeitura de Jaraguá do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, monitora com atenção o aumento no número de casos de Covid no município, a exemplo do que vem ocorrendo no cenário nacional. Por isso, a pasta definiu novas medidas em relação aos atendimentos nos postos, a fim de atender de forma adequada a demanda de pacientes. Sendo assim, as unidades básicas de saúde da Tifa Schuber e do Braço Ribeirão Cavalo estão fechadas a partir desta quarta-feira e os profissionais estão sendo remanejados para outros postos com maior demanda de atendimentos e que estão com desfalques nas equipes e nas escalas em função dos casos positivos de Covid. Pacientes da região da Tifa Schuber que precisarem de atendimento deverão se dirigir à unidade básica de saúde mais próxima, no caso, no centro, no antigo PAMO, ali no Cherniewicz, ou na unidade básica de saúde do Amizade. Já os pacientes do Braço Ribeirão Cavalo poderão ir ao posto de saúde de Nereu Ramos. Os pacientes da unidade básica de saúde do Jaraguá 99, ainda fechada em função de casos positivados de Covid na equipe, estão se dirigindo para a unidade básica de saúde, unidade básica de saúde da Barra e do Jaraguá 84. Outra medida que está sendo adotada é que a partir de hoje é a transferência das consultas eletivas para outras datas, isso em todos os postos de saúde. As equipes entrarão em contato com os pacientes reagendando essas consultas. Permanecem sem alterações os atendimentos a gestantes, crianças, urgências e fornecimento de receitas controladas. Além dessas medidas, a Prefeitura também emitiu ontem um decreto recomendando o uso de máscaras em todos os serviços de saúde pelos profissionais e também pelos pacientes. É a volta do Covid e as suas variantes para a nossa tristeza, né? Por enquanto é isso, nós voltaremos amanhã, pontualmente ao meio-dia, com uma nova edição do OCP Fatos. E claro, já estamos esperando por vocês. Até amanhã. OCP Fatos, segunda edição. Oferecimento Ser e Crescer. Apoio Recreativo Tia Lê, lugar de criança feliz.